capítulo 13, versículo 17, e vamos até o 14:31. Talvez haja poucas cenas na Escritura tão emblemáticas e tão marcantes quanto essa descrição que nós acabamos de ler da travessia do Mar Vermelho. Israel, recém-liberto da escravidão depois de 400 anos, agora se encontra diante de uma barreira intransponível. Deus diz a eles: sai daqui, vai. Eles saem e de imediato chegam a um lugar chamado Etã. E depois prosseguem. É uma descrição minuciosa, com vários milagres descritos aqui. Eu não sei se você prestou atenção em todos eles, mas há vários milagres descritos. Não é o nosso foco esmiuçar todos eles, mas nós vamos pegar esse contexto que vem na sequência do sermão do domingo passado. O presbítero Carlos nos trouxe a reflexão. E agora, depois de tantos episódios marcantes, desde quando Moisés se levanta como salvador daquela porção do povo de Deus que ali estava, depois de tantas coisas, eles agora tinham a possibilidade de, pela primeira vez, pisarem fora do território egípcio. Vamos nos lembrar que eles eram escravos. Escravo não tem liberdade. Eles estavam presos havia 400 anos. Portanto, aquela última geração, que foi a que conheceu Moisés, nunca tinha saído dos arredores do local onde eles tinham que viver e trabalhar como trabalhadores forçados, né? Essa narrativa que nós acabamos de ler, ela é mais do que uma lembrança histórica. Ela é o testemunho vivo daquilo que Deus faz em relação àqueles que são parte do seu povo. Deus tem compromisso com o seu povo. E é ao seu povo que ele socorre, é o seu povo que ele vai guardar. E aqui há um demonstrativo claro de que Deus é o guia soberano do seu povo. E é aquele que não importa o que haja, não importa o que ocorra, ele é aquele que luta pelo seu povo. É Deus quem luta por nós, isso fica absolutamente claro nesse texto. Ele conduz o caminho, mesmo que o caminho pareça difícil. Aliás, ele nos leva para caminhos que não são tão fáceis, muitas vezes. Nós vamos ver isso agora. Mas o fato é que, às vezes, até quando há oposição, e oposição a ele próprio, que ele permite essa oposição, ele não faz isso à toa, ele faz para que seja glorificado o seu santo nome e o seu ser no final de tudo. E aqui estamos nós, diante de um momento complicado, que poderia ser muito tranquilo. Politicamente, Egito assina um acordo, Israel vai embora e não se fala mais disso, mas não era bem assim. E nesse primeiro trecho, eles saem quando o faraó deixou o povo ir. Assim começa o primeiro trecho, que vem logo depois de alguns episódios que tinham sido dispostos diante do povo para que eles não se esquecessem quem era Deus, aquele Senhor que os libertava. Finalmente eles saem do Egito depois do que nós vimos entre os capítulos 11 e 13, aquela conturbação toda no final das pragas, quando os primogênitos são tocados. Aí Deus diz: bom, vocês vão sair agora, e Faraó deixa que eles saiam. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Havia um caminho que passava por dentro daquela pentápolis dos filisteus. Uma delas era Gaza. Vocês já ouviram falar em Gaza? A cidade de Gaza? Pois é, ela aparece lá na Bíblia, no Antigo Testamento. É a mesma Gaza que fazia parte da pentápolis, das 5 cidades dos filisteus, cidades-estado dos filisteus. E havia um caminho curto por ali, mas Deus diz: vai que eles vão ver a guerra, vão se amedrontar e vão querer voltar para o Egito. Então eu vou levá-los pelo caminho longo. E aqui começam as lições para nós. E nesse sermão de hoje,
Já, o pessoal da quinta-feira aí que está estudando sermões junto com a gente, eu vou aplicar ao longo do sermão, tá? Então fiquem atentos aí, porque o trecho é muito longo, para a gente não se perder depois. Mas existe uma razão pedagógica e protetiva. Israel não estava preparado para enfrentar determinadas coisas. Era um povo escravizado, um povo que não sabia usar a sua liberdade. Era um povo que não sabia ainda enfrentar vicissitudes, guerras. Eles sabiam apanhar, eles sabiam ser agrilhoados, eles sabiam ficar por baixo, eles ainda não sabiam o que era ser livre. Alguns dos nossos irmãozinhos, quando saem do lamaçal do pecado e se tornam cristãos, eles não sabem usar a sua liberdade. E às vezes a gente vê aquele crente chato, sabe? Vocês já viram algum crente chato? Às vezes é isso, simplesmente ele não sabia usar a sua liberdade. E tem outro crente que também, por não saber usar a sua liberdade, entra por um caminho de quase libertinagem na fé. É por isso que Deus às vezes cerceia a nossa caminhada, para que a gente amadureça e saiba usar a nossa liberdade, aquilo que nós sabemos que em Cristo nós fomos livres e verdadeiramente libertos em Cristo. E nós precisamos aprender a usar isso. O texto aqui vai nos destacar que havia uma coluna de nuvem que aparecia durante o dia e guiava o povo, uma coluna de fogo que substituía essa coluna de nuvem e que aparecia durante a noite. E diz o texto que isso fazia com que eles pudessem andar o tempo todo. Dizem os especialistas, os eruditos, que a gente está falando aqui de algo em torno de 3 milhões de pessoas, juntando homens, mulheres, crianças, idosos. Mas lembre-se também que essas pessoas, quando saíram do Egito, levaram coisas. Cada um levava a sua casa nas costas, a sua tenda ia com eles. Eles levavam bens, levavam prata e ouro. Lembrem-se que os egípcios deram prata e ouro para as pessoas, que é mais um milagre. Quem é que vai dar prata e ouro para escravo? Mas a Bíblia diz que assim aconteceu. E eles carregavam tudo aquilo, havia animais, havia gado, havia crianças, havia bebês. E aquela multidão andando por um lugar inóspito, passando pelo meio de gente que não os queria ali. E lá vão eles saem lá do Egito, vão parar num lugar chamado Etã. E esse é o final do episódio, do primeiro pedacinho que nós lemos, que é o final do capítulo 13. Essa coluna queria dizer que o Senhor estava presente todo o tempo com Israel. Todo o tempo, na direção segura do caminho, na proteção do povo, na sua jornada. Todo o tempo Deus está com o seu povo. Deus esteve todo o tempo com Israel, Deus está todo o tempo com a igreja. Se você é parte da igreja de Cristo, Deus está com você todo o tempo. Eles param ali diante de um lugar chamado Baal-Zefon. Não temos certeza de onde é, mas nós sabemos que era pertinho, era na entrada do deserto. Eles já estavam num lugar que era inóspito. Vocês imaginem agora, nós somos 140 membros, não sei, por aí. Não estão todos aqui, mas vocês imaginem, aqui deve ter o quê? Umas 90 pessoas? Por aí, 100 pessoas, não sei. Mas digamos que nós resolvamos andar juntos. Vamos passear agora. Vamos à Quinta da Boa Vista e eu vou na frente de vocês. Ali na esquina já vai dar problema. Porque alguns vão conseguir atravessar, outros não vão. Quem não consegue reclama do pastor. O pastor atravessou e não me esperou. Aí quem atravessa fala, por que você é lento? Vem junto com a gente. Vai ter problema aqui na esquina da Rua do Parque, já vai ter problema. Vocês imaginem 3 milhões de pessoas, o coitado do Moisés, lá na frente deles. Não é à toa que ele ganhou, né, os artistas de Hollywood ganham aquela marca lá na calçada da fama, né? Ele ganhou uma marca na calçada da fama celeste, né, pela paciência que ele teve em carregar aquele povo. Aquela coluna de nuvem de fogo antecipa a verdade plena que foi revelada muito tempo depois em Jesus Cristo.
Assim como Israel tinha sinais visíveis da presença de Deus, nós temos a encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E todo aquele que vir aquele que é o Filho também verá o Pai. Cristo é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E pela sua ressurreição, que se segue à sua morte, e pelo dom do Espírito Santo, ele garante estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Assim como a nuvem não se apartava do povo, seja a nuvem ou seja o fogo, aquelas colunas não se apartavam, Cristo não se aparta de nós, porque diferentemente daquele tempo em que a revelação não era completa, era preciso olhar para fora de você para ver uma coluna. Agora, com Cristo morto e ressurreto, com sua obra completa na cruz, aquele que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, olha para dentro de si e lá dentro vê o Espírito Santo que passa a habitar nele. Você não precisa mais procurar do lado de fora, você encontra do lado de dentro. Mas não era algo que você tivesse, é algo que foi posto lá pelo poder do Senhor. O mesmo Deus que andava com colunas para guiar o povo, agora anda em nós para nos guiar todo o tempo. O Deus que nos salva é o mesmo que nos guia. E muitas vezes, Ele não vai nos guiar pelo trajeto mais curto. Ele vai nos guiar pelo trajeto certo, pelo melhor trajeto, que não quer dizer que seja o mais curto. O problema é que o trajeto longo demora mais, pode demorar 40 anos. O problema é que o trajeto longo nos faz demorar a ver as coisas de Deus. Mas se foi o trajeto que Deus nos deu, ele é o melhor, ele é o certo, e nós precisamos ter paciência. Paulo, lá em Romanos 8, eu me lembro de ter pregado isso aqui para vocês. Ele diz que nós precisamos ter paciência. A paciência é um dom que nós podemos e devemos pedir a Deus. Em tempos em que é tudo instantâneo na ponta do dedo, nós precisamos parar, ter paciência e saber que o tempo de Deus é o melhor de todos os tempos. Quando Deus não abre o caminho mais rápido, não é porque Ele se esqueceu de nós, mas é porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele escolhe o caminho que forma, Ele escolhe o caminho que modela, Ele escolhe o caminho que resolve a nossa vida. Ele escolheu o caminho para Israel chegar pronto a Canaã e conseguir vencer os canaanitas. Eles aqui estavam tão longe do preparo da guerra que Deus disse: se eles virem uma guerra, eles vão querer voltar para o Egito. 40 anos depois, quando eles entram em Canaã, eles eram aptos à guerra. Deus nos faz aptos, porque Ele nos guia para o local seguro ao final da nossa caminhada. Nós temos que chegar prontos. E por isso é que Deus estabelece caminhos que nos formam e nos modelam. Muitas vezes a vida parece até um beco sem saída, como esses hebreus estavam chegando ali no beco sem saída. Às vezes é um encurralamento financeiro, às vezes são problemas de dúvida na fé, problemas os mais diversos que nos fazem parecer que nós estamos de fato sem saída. Acabou, não tem para onde eu ir. Faça eu o que fizer, eu não tenho solução. Só que essa narrativa nos mostra que de fato existe um Deus que guia e abre o caminho onde não há saída. Deus abre o caminho onde não há saída. Ele cria o caminho para a gente passar. O convite do Evangelho é confiar em Cristo, porque quando não vemos o caminho, é esse Cristo que Ele próprio, sendo o caminho, vai nos abrir uma perspectiva de caminho e nós vamos passar em segurança. Amém? Vamos para a segunda parte, porque a partir do capítulo 14, os primeiros 14 versículos, vão nos mostrar que havia oposição, havia a expectativa de glória, havia, conturbação no meio daquele arraial,
Porque após conduzir Israel ao acampamento diante do mar, Moisés conduziu em obediência a Deus, vai até Pi-Hairote, fica exatamente em frente ao mar, para todo mundo lá. Era uma área grande, era muita gente. Mas ali Deus vai revelar a sua estratégia. E a estratégia de Deus não foi: eu vou mandar aviões buscar vocês, eu vou mandar barcos buscarem vocês. A estratégia de Deus foi: vou endurecer o coração de Faraó e ele vem aqui tentar pegar vocês. Não foi uma notícia alvissareira, foi uma notícia de conturbação. Eles se perturbaram, eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados. E o propósito disso era muito claro: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Essa era a primeira coisa. Eu vou ser glorificado no que vai acontecer. Vocês ainda não sabem. A gente sabe porque já leu a história até o final. Eles não sabiam. Eu vou ser glorificado em Faraó, no seu exército, e eles vão saber que eu sou o Senhor. Detalhe é que no final do texto que eu li para vocês, o povo de Israel ficou sabendo que Deus era o Senhor. Quando Deus revelou a sua natureza ao agir judicialmente sobre os egípcios, com a sua justiça, o seu povo também viu: aquele é o Deus a quem eu tenho servido. Foi esse Deus que mandou Moisés, é esse Deus que cuida de mim. E isso acontece na nossa vida até hoje. Quando os israelitas perceberam o exército de Faraó chegando perto, vejam bem a situação. Olhem comigo. Eles chegam até um lugar chamado Pi-Hairote. O texto é claro. Na frente deles estava o mar. Quando eles olham para trás, vem o exército de Faraó. Para os dois lados, era uma região semidesértica pedregosa. Aqueles cascalhos grandes. Como é que a gente sabe disso? Aqui não diz? A gente sabe disso por causa da arqueologia bíblica. Não dá para levar 3 milhões de pessoas, crianças, velhos, gente com bengala, gente com muleta, cabra, cabrito, mula, ovelha, carregando sua barraca, sua tenda nas costas. Não dá para levar esse pessoal nem para a direita nem para a esquerda. Não dá. Atrás tem um exército que era da nação mais poderosa daquele tempo. E na frente tem o mar. O povo ficou apavorado. Mas aí veio a resposta de Moisés, que vai resumir a mensagem central desse trecho. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Só Deus pode falar: fiquem calmos, quando você está apavorado. Se qualquer um de vocês chegar para mim e falar assim: pastor, eu preciso falar com você, estou apavorado. Se eu falar assim para você: fica calmo, você vai embora e diz assim: eu nunca mais quero falar com esse pastor. Só Deus pode falar isso e isso entrar de modo prazeroso no nosso coração. Que as palavras de Deus trazem vida, trazem paz ao coração. O que Moisés diz é o seguinte, trocando em miúdos para a nossa vida: vocês têm toda a razão de estarem apavorados. Se bobear, Moisés disse: até eu estou apavorado. Digo eu, não o Senhor, tá? Se você falar por aí que eu inventei um texto bíblico, eu nego. Nós nos convertemos e continuamos sendo seres humanos. Nenhum de nós aqui, até onde eu sei, já foi glorificado. Se foi, depois conversa comigo que eu quero saber como é que foi esse processo. Ninguém aqui deixou de ser gente porque conheceu o Senhor como seu Salvador. Todo mundo aqui tem medos na vida. Todo mundo aqui tem receios, todo mundo aqui tem suspeitas. Todo mundo aqui tem apavoramento.
Ninguém fica em paz quando recebe uma notícia das mais escabrosas. Ninguém fica, porque você é gente. E se você não passar por isso, é alguma diferença sua, pessoal, própria. Mas o normal do ser humano é que você abale os seus sistemas todos. A sua base fica abalada. Quem não fica abalado diante de uma notícia de profunda traição? Quem não fica abalado diante da notícia da morte de um ente querido? Quem não fica abalado diante da notícia má que um médico lhe deu? Quem não fica abalado diante de uma dívida insolúvel que você descobriu que tem? Mas aí é nessa hora que Deus manda alguém dizer para a gente, e quando é Deus que manda dizer, isso entra prazerosa, alegremente no nosso coração, de modo transcendente, porque não é natural. Fica tranquilo, porque você vai ver o que Deus vai fazer, porque é Ele que vai lutar por você. Depois você não vai ver mais esses egípcios na sua vida, nunca mais. Sabe esse bando que está vindo aí atrás? Nunca mais você vai ver. É Deus que luta por você. Fica calmo. Nessa hora faz diferença. Esse episódio, ele encontra sua plenitude em Cristo. Porque lá na frente nós vamos ver que assim como Deus endureceu o coração de Faraó para que a sua glória fosse revelada no poder de Deus, o Novo Testamento também vai nos mostrar que a oposição contra Jesus fez parte do plano divino. Ela não brota naturalmente do coração daqueles homens maus. Fazia parte do plano de Deus, do plano eterno. A rejeição, a traição, a crucificação do Filho não frustraram a vontade de Deus, porque essa era a vontade de Deus, por nossa causa. Aquelas pessoas simplesmente cumpriram a vontade de Deus, mesmo que não soubessem. E a glória do Senhor foi manifestada. Na ressurreição, o Senhor mostra a sua glória. Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 vão nos mostrar isso. Deus é glorificado, o Senhor é glorificado na sua ressurreição. Depois de tudo que ele passou, a sua glória manifestada. A fala de Moisés, o Senhor lutará por vocês, aponta, claro, para a obra de Cristo. Porque é Ele quem luta por nós. Lá na cruz ele lutou e venceu os nossos maiores inimigos, a carne, o pecado, Satanás. Foi Ele quem lutou por nós, porque nós não teríamos poder para vencer nenhum deles. Israel não conseguia vencer o Egito, nenhum de nós conseguiria vencer o pecado, a carne e Satanás. Nenhum de nós. Ele lutou por nós. Paulo vai falar disso de novo lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Assim como Israel não podia fazer nada contra Faraó, nós tampouco podíamos fazer nada contra essas coisas. Deus lutou por Israel, o Senhor luta por nós. E a gente precisa entender que nem toda oposição significa ausência de Deus. Porque às vezes é justamente nesse contexto que ele mais claramente manifesta a sua glória. Não pelo que vemos ou sabemos, mas porque ele se manifesta. Quando estivermos cercados pelo medo, pela pressão, o chamado que nós vamos receber da parte de Deus é o mesmo. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. E aí a nossa postura muda de desespero para confiança, de tribulação para calma, de agitação para paz, por causa dele. É dele. O Evangelho não é só consolo pessoal. Já seria muita coisa se fosse, mas não é. Também é testemunho público. Porque quando o Senhor manifesta a sua glória em você,
é para que outros vejam quem é Deus na sua vida. O Egito descobriu quem era Deus por causa de Israel. E Israel teve certeza de quem era Deus, vendo Deus fazendo o que fez com os egípcios. Quando Deus faz em você, outros estão vendo. E pode ser que a vontade de Deus seja revelada por causa desse ato. E ali ele é glorificado mais uma vez. E essa oposição que nós sabemos que vem contra Deus é sempre vã. Ela sempre morre na praia, igual os egípcios aqui. Disse aqui num trecho que os filhos de Israel viam os egípcios na praia, que a gente pode imaginar que eram os afogados chegando à praia, pelo próprio levar das vagas. O faraó e seu exército foram exemplos de gente que resistiu ao Senhor. O convite para mim e para você hoje é o mesmo. Mas se nós já reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e Ele já luta por nós, nós já vencemos essa fase, mas pode ser que aqui haja alguém que frequenta a igreja, é membro de igreja, é batizado, toma a ceia, mas o seu coração ainda não sabe direito quem é Deus. O convite continua aberto para você sossegar o coração e ver quem é Deus de verdade. Amém? Finalmente, terceira parte, que vai do versículo 15 ao 31. Deus salva. E ali houve livramento e mais uma vez houve testemunho de Deus. O clímax dessa narrativa acontece exatamente quando o Senhor ordena a Moisés. Está no começo do versículo 15. Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus chega para Moisés e fala assim, você está reclamando de quê, Moisés? Às vezes Deus é mais incisivo. Você está reclamando de quê? Manda esse povo andar. Não foi para isso que eu te botei aqui, Moisés? Fazer esse povo andar? Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu sei que alguns de vocês acham que eu sou, às vezes, direto demais, né? Às vezes a gente precisa ser. Nem sempre. Às vezes é porque a gente é pecador mesmo. Mas vejam bem, como é que Deus responde a Moisés? Sério isso, Moisés? Você está de novo me clamando? Você não sabe o que você tem que fazer? Bota o pé na estrada e manda esse pessoal te seguir, rapaz. Em obediência, Moisés estende a mão sobre o mar. Ordem de Deus. E vai aparecer um caminho que não existia. Porque o Senhor enviou um vento oriental. Engraçado que há muitos milagres aqui, nesse texto. Tem muito milagre. Eu falei que não era minha intenção ficar falando deles aqui. Mas esse é um milagre que foi explicado. Raríssimos milagres são explicados na Escritura. Porque houve uma ação também natural, por ordem de Deus, claro, mas houve o Senhor que enviou aquele vento do leste, aquele vento oriental. Mas havia algo natural ali acontecendo sob a ordem de Deus. É um dos poucos milagres que a Bíblia nos dá explicação de como aconteceu. E as águas se abrem. E elas se abrem formando um caminho. O mar se abriu, um paredão de um lado, um paredão do outro. Isso está escrito aqui. Havia como uma espécie de muro, à esquerda e à direita. O povo aqui já estava mais habituado a Deus. Mas tenta imaginar agora você passando no leito da Baía de Guanabara, andando, conseguindo andar. Quando diz aqui a pé enxuto, é que você conseguia andar no leito. Mas devia estar molhado, devia ter peixe se batendo, não sei. Devia ter coisas que são naturais para o leito do mar. E de repente você está andando, e antes de chegar a Niterói, por dentro d'água, só que andando a seco, você olha para um lado, tem 15, 20 metros de água. Você olha para o outro, tem 15, 20 metros de água, elevados. Aquilo deve fazer barulho, aquilo deve
roncar, a água faz o seu barulho natural. As vagas continuavam lá em cima, devia ter respingo. Então eles eram presbiterianos, foram batizados por aspersão. Aquilo é amedrontador. O povo, para ser liberto, estava andando por um caminho feito por Deus, mas o povo tinha que ter coragem. Primeiro tinha que andar. Ninguém é abençoado por Deus parado. Amém? Amém, crentes de 2025? Você olha bem para os hebreus daquele tempo. A única coisa que eles tinham ali para colocar em marcha a sua vida eram 2 pés. E é possível que alguém naquele bolo não tivesse 2 pés. Tivesse precisado da ajuda de alguém. No meio de 3 milhões de pessoas, é possível que houvesse mancos, que houvesse pessoas que tinham, imagina, gente, escravos, apanhando o tempo todo, caía de algum lugar, perdia um dos seus membros. Era possível. E nós, em 2025, com todos os recursos que temos, que domingo após domingo nos satisfazemos com vir à igreja, sentar no banco, ir para casa e não fazer mais nada. A gente não é alvo das benesses de Deus parado no tempo e na história. Estou falando de ativismo na igreja? Não. Estou falando de ação de vida, para que a glória de Deus, que foi posta sobre você quando Cristo ressurreto salvou você, seja manifestada para aquele que ainda não conhece o Senhor. Que aquele seu amém seja repetido agora. Olha como é que ele veio temeroso dessa vez, né? Gente, isso é muito sério. Nós não fomos chamados para bordar as vestes dos santos. Nós fomos chamados para fazer. Alguns fazem dobrando seus joelhos durante a noite, na sua casa e ninguém sabe. Faça. Alguns fazem com intrepidez, falando para os outros no meio da rua. Faça. Alguns fazem sendo operosos para o bem da comunidade, ajudando. Faça. Mas tudo o que fizer, faça para a glória do Senhor. Só não pode deixar de fazer, porque isso depõe contra a glória do Senhor. Não vou nem pedir amém dessa vez. Esse evento da travessia é interessante porque Paulo, quando a gente chega lá no Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, ele vai conectar isso aqui à tipologia do batismo. Por isso que eu falei, né? Foi por aspersão. Né? É que nem na Arca de Noé, né? Que o Novo Testamento também coloca na tipologia do batismo. Só que todo mundo que entrou na água morreu. Só quem ficou fora da água viveu, né? Mais uma prova de que presbiterianos já estavam no Antigo Testamento. Paulo vai dizer, todos passaram pelo mar, e todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. 1 Coríntios 10, 1 e 2. E dessa forma, a travessia simboliza a passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da opressão para a identidade do povo de Deus. Exatamente alguns dos símbolos do batismo cristão. Esse episódio vai apontar diretamente para Cristo na nossa vida. Ele é aquele que abre o caminho da salvação, onde não havia saída para ser salvo. Israel passou pelo mar, saindo da escravidão para a liberdade. Nós passamos da morte para a vida por meio da cruz. Foi na ressurreição que o Senhor bateu o martelo e disse, já está feito. O consumado da cruz termina a sua obra na ressurreição. E o batismo cristão vai ser o sinal de que nós fomos unidos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Isso está lá em Romanos 6, nós já pregamos nesse trecho aqui. A antiga escravidão do pecado
é abandonada e agora nós caminhamos como uma nova criação de Deus. No próximo sermão, nós vamos entrar no capítulo 5, porque depois de uma vitória desse tamanho, só tinha uma coisa que Moisés podia fazer, era cantar. É cantar. Cantar de alegria. Cantar louvando a Deus, cantar adorando. É uma grande doxologia de 18 versículos. Isso também antecipa algo que nós já vimos aqui em outras séries. Série do Apocalipse, por exemplo, lá no capítulo 15, versículo 3 e versículo 4, nós vamos ler o cântico da igreja chegando perante o Senhor. Quando nós chegamos no nosso destino, levados pelo Senhor, salvos por Ele, guiados por Ele, guardados por Ele, não tem outra coisa para a gente fazer que não seja adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Lá em Apocalipse nós vamos ler: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, inclusive aquele mais longo que você teve que percorrer. Ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E os atos de justiça de Deus se manifestaram no meio do deserto, quando as colunas vieram para trás do povo. O anjo do Senhor veio para trás do povo, separou o povo dos inimigos, e a mesma coluna que lançava luz para o povo de Deus, lançava densas trevas para os inimigos de Deus. Meus irmãos, isso está acontecendo hoje. O Deus justo e todo-poderoso abriu os nossos olhos e nós vemos a luz do Senhor. O mesmo Senhor que se manifesta como luz perfeita na nossa vida e nos faz ver o caminho até a salvação, por sua justiça, é aquele que para alguns que têm olhos não devem ver, alguns que têm ouvidos não devem ouvir, porque Deus é justo e só Ele conhece os caminhos de fato. Israel precisou ficar em silêncio e ver o livramento do Senhor. Fica quieto, Israel. Sossega. Você vai ver, é Ele que vai lutar por você, você vai ficar tranquilo. Tenha calma, fique calmo. A nossa postura diante das lutas deve ser de uma confiança ativa no Senhor. Não apenas diga que você confie. Aliás, tudo na nossa vida espiritual é de profissão, mas é de ação. Oração, obediência, espera paciente. A travessia foi um evento fundacional para Israel. Aquilo ali foi para fundar um senso, não só de nação, como um senso de pertencimento ao Deus que fazia tudo aquilo. Para nós, Cristo é o nosso guia, é o nosso caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é por causa dele que nós chegaremos na Canaã celestial. Meus irmãos, a igreja não se define por tradições humanas, embora elas sejam importantes e tenham o seu lugar na nossa cultura de igreja. Mas a igreja se define pelo ato redentor de Cristo sobre nós. É por isso que há irmãos em tradições diferentes. Senão todo mundo ia ter que ser presbiteriano para ser salvo. Todo mundo ia ter que ser batista para ser salvo. Todo mundo ia ter que ser metodista para ser salvo. Não, todo mundo tem que ser redimido em Cristo para ser salvo. Existe o mar da vida, suas barreiras, seus perigos. E nada disso pode ser atravessado por força humana.
Ninguém consegue. Somente o Senhor abre o caminho. E como eu disse, o mesmo ato de Deus que salva uns, haverá de julgar os outros. Não sei se vocês prestaram atenção durante a leitura. A imagem é que o povo estava atravessando. Parece que o povo já estava chegando do outro lado. O exército de Faraó já estava entrando pela retaguarda, já estava no meio do mar. A Bíblia não nos diz que Israel saiu na praia e aí o mar se fechou. Se você prestar atenção na narrativa, se você reler aquele trechinho, Israel ainda estava no meio do mar, mas onde o exército de Faraó estava, o mar começou a se fechar. Os filhos de Israel viram aquilo e disseram: foi Deus. O mesmo Yahvé que nos está fazendo chegar deste lado, está interrompendo o caminho do inimigo daquele lado. A mesma justiça de Deus tem duas faces. Uma em que ele salva e preserva o seu povo, e a outra face em que a sua mão justa e poderosa pesa sobre o iníquo e sobre a iniquidade. É a mesma justiça. Vou concluir aqui para vocês. A travessia do Mar Vermelho não é apenas uma das narrativas mais fantásticas e grandiosas da Bíblia. É um retrato fiel de como Deus age em favor do seu povo. O Senhor guia, nós vimos isso, o Senhor guia o seu povo. Não necessariamente vai levar você pelo caminho mais rápido, mais direto. Quem faz isso é o Waze, né? Você põe lá, eu quero ir pelo caminho mais direto, aí ele vai. O Senhor não é guiado por GPS, ele é guiado por sua soberana vontade. Ele não quer que a gente chegue rápido, ele quer que a gente chegue. E para a gente chegar, a gente tem que ir pelo caminho certo, mesmo que ele seja um caminho de dar voltas. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações. E ele deseja nos formar como povo para a gente conseguir chegar lá e poder entrar pelos portais eternos sem nenhum problema. Nós vimos que o Senhor permite oposição, como ele permitiu de Faraó, mas ele não permite porque ele quer ouvir a opinião dos outros. Ele permite porque ele quer ser glorificado na derrota daqueles que se levantam contra ele. E essa oposição dos ímpios vai ser usada por Deus para revelar a sua glória. Os ímpios vão ver quem é Deus na sua destruição. E os filhos de Deus verão quem é Deus na destruição que ele vai fazer dos ímpios, porque essa destruição dos ímpios foi também para guardar o seu próprio povo. O Senhor salva. Ele abre o mar. Ele cria caminho onde não existe caminho. Ele gera meios onde não há meios. E tudo isso, meus irmãos, vai apontar exclusivamente para Cristo na nossa vida. É por isso que esse trecho foi tão longo, porque aqui há informações que estão interconectadas. Ele é a nossa nuvem, ele é o nosso fogo, ele é aquele que nos guia hoje. Ele é aquele que está sempre presente, passo a passo da nossa caminhada. Ele é o único Senhor que luta as nossas lutas, que guerreia por nós. Ele hoje faz isso como fez na antiguidade. Quando a oposição se levanta, quando o mar parece que não vai se abrir, quando tem inimigo chegando, quando tem deserto para um lado e para o outro, é o Senhor que aparece lá diante de nós e vai dar o caminho de escape para a nossa vida. Ele continua lutando por seu povo e vai lutar por nós até o dia em que a igreja do Senhor for chamada para a glória. Até o final, o Senhor lutará por seu povo. O problema é se você ainda não está em Cristo. Esse é o problema. Você está fora disso. E é por isso que tantas vezes ao longo do sermão de hoje eu falei. O convite é urgente. Porque o mesmo ato de Deus
que diz para você hoje, você que não o conhece, você não é meu filho e você está sob meu julgamento eterno. É o mesmo Cristo que, tendo visto o seu coração lavado no seu sangue precioso, vai dizer: agora você é meu filho. O Senhor vai dizer, o Cristo amado vai dizer: agora você é meu irmão. Você tem os mesmos direitos que eu, porque você agora é meu, é co-herdeiro comigo. Quando você perceber o chamado do Senhor, não resista. Seja você alguém que nunca pisou numa igreja, seja um velho de igreja, se o Senhor chama o seu coração, é porque Ele quer que ao final você cante aquele canto de vitória. E Ele simplesmente diz para você hoje: eu continuo lutando por meus filhos. Fiquem calmos. E é calmamente que nós vamos chegar na Canaã celeste. Amém? Inclina aí a sua fronte.